Mushoku Tensei, Redundância. Volume 1. Capítulo 4. A mulher que uma vez foi chamada de cão raivoso. Recentemente, parece que meu amigo Doga se casou. Doga, o imperador do norte. Sim, o homem que salvou a minha vida, um cara gentil e forte. Honestamente, quando ouvi que ele se casou, fiquei preocupado. Ele é um sujeito simples. Com certeza, está sendo enganado por alguma mulher má. Se ele estiver sendo enganado por uma mulher má, então será minha vez de ajudá-lo. Vou contar para Ariel. Com essa determinação para investigar, recebi uma carta para Ares. Era de uma mulher chamada Isolde Cruel. Sim, aquela Isolde, a imperatriz da água. A linda mulher que nos ajudou na batalha do reino de Birreiril, uma dama bela e elegante. Na carta, ela escreveu que desta vez se tornou a deusa da água, herdando o nome de Reida. E se casou, abençoada por um encontro destinado. E seu parceiro não é outro senão o Doga. Em outras palavras, Doga e aquela mulher elegante se casaram. É uma ocasião alegre. No entanto, embora ela nos tenha ajudado no reino de Birreiril, poderia ser uma mulher má no dia a dia. Essa possibilidade sempre existe. Pensando nisso, perguntei para Ares que tipo de pessoa ela é. Parece que ela não é má, segundo Ares. Porém, só porque Ares não tem uma má impressão não significa que ela não seja uma mulher má. Com isso em mente, perguntei sutilmente sobre ela quando fui ao reino de Asura, perguntei indiretamente para Ariel, perguntei casualmente para Luke, perguntei discretamente para Ghislaine, observei Doga nas sombras, cumprimentei o chefe da família Cruel no dojo do deus da água, e assim por diante. Enquanto fazia tudo isso, Ariel me disse, surpreendentemente, parece que você tem bastante tempo livre, não é? Com um tom sarcástico. Não, não é isso. Não estou fazendo isso porque tenho tempo livre. Simplesmente não quero que meu benfeitor, meu salvador, enfrente um tratamento injusto. De qualquer forma, como resultado, surgiu um fato. Aparentemente, Isolde é do tipo que escolhe o parceiro de casamento com base na aparência e na preferência pessoal. Se ela for uma mulher má, então eu, o Deus, não posso ficar calado. Depois de continuar a investigação, parece que esses dois estão muito apaixonados. Doga parece estar muito feliz, e parece que em lugares afastados, Isolde chama carinhosamente Doga de querido e se envolve em comportamentos bem amorosos com ele. Havia informações de que Isolde é do tipo que escolhe os homens pela aparência, mas quando escolheu Doga, deve ter encontrado algo nele além da aparência. Provavelmente houve vários altos e baixos, e ela deve ter pensado que Doga era um bom partido. Quanto a mim, até que Doga salvasse a minha vida, eu pensava que ele era um tipo inútil, aparentemente pouco confiável. Até mesmo ruim. Mas ele não era ruim de jeito nenhum, então devo reconhecer também a Isolde. Tendo chegado a essa conclusão, felicitei os dois e fui embora. No entanto, Isolde e Doga, é bem difícil pensar que acabariam juntos. Bem, nem eu mesmo pensei que me casaria com 3 mulheres. Enquanto refletia sobre essas coisas, alguns dias depois, comecei a viagem de volta para casa. Quero visitar a aldeia do povo fera. Era Ares. Ultimamente, ela parecia feliz por causa do casamento de Isolde, e estávamos relaxando no sofá. Eu me perguntava por que de repente ela trouxe um assunto assim. De onde saiu essa ideia repentina? Perguntei enquanto me sentava à direita de Ares. A propósito, à esquerda de Ares, Porcena estava deitado usando Ares como travesseiro, lendo um livro. Assim, meu lugar estava um pouco apertado. Tanto Linia quanto Porcena pareciam ter se tornado subordinadas de Ares. Porcena, mais parecida com um cachorro, gostava de ser mimada por Ares. Atualmente, Léo estava encolhido aos pés de Ares, e no meio de sua forma encolhida, Lara e Sig estavam tirando uma soneca. Apesar da voz alta de Ares, eles não mostravam sinais de acordar. Devem ter se acostumado. Parecia um tempo tranquilo e pacífico. Agora, sobre a aldeia do povo fera. Para Ares, a aldeia do povo fera é tanto um paraíso quanto uma droga potente. Dizer algo como, fui à aldeia do povo fera, encontrei alguns membros adoráveis e encantadores do povo fera, e antes de perceber, um deles acabou em nossa casa não é motivo de riso. Lembra quando nos demos bem com as irmãs mais novas de Linia da última vez que fomos? Estava curiosa para saber como elas estão. Eram Minitona e Tercena, certo? Se bem me lembro, agora as duas, superando suas irmãs mais velhas, provavelmente são candidatas a se tornarem guerreiras distintas.
Se Porcena não tivesse caído em desgraça, em vez de serem candidatas, poderiam ter sido suas assistentes ou algo assim. Porcena poderia ter sido uma mulher de carreira poderosa trabalhando arduamente como chefe guerreira em vez de ficar à toa aqui, supondo que não tivesse perdido sua posição. Bem, apesar de ter caído em desgraça, Porcena agora é a vice-comandante do nosso grupo de mercenários Rukwag, trabalhando incansavelmente para nossa companhia. O corpo de mercenários também cresceu consideravelmente, e ambos parecem ter alcançado posições adequadas. Portanto, não parecem ter pressa. Ei, não combinamos de ir quando Lara for mais velha. Dissemos algo como quando Lara completar 15 anos, mas sim. Não tem problema se formos antes disso. Bem, é verdade. Se Lara, sendo uma figura salvadora, continuar tão próxima de Léo, seria bom que ela fortalecesse seus laços com a aldeia do povo fera desde pequena. Ainda assim, há uma questão. Não é um pouco repentino ir para lá? Está tudo bem. Não é, Porcena. Ir lá de repente não é um problema. Porcena veio com uma resposta indiferente. Pode até estar tudo bem, mas você também vai, certo? E o que tem de errado com isso? Você não se importa? Não me importo. Qual o problema? Após ter sido pega no depósito da aldeia comendo as reservas de alimentos na última vez e ter sido expulsa, Porcena se acomodou no papel de assistente de Léo, com certa tolerância. Tecnicamente, se ela trabalhar diligentemente até Lara se tornar adulta, ela poderá voltar como candidata a chefe, ou pelo menos é o que dizem. Mas, honestamente, parece que ela se desviou do caminho para alcançar uma posição de destaque. Mesmo se Porcena voltasse e se apresentasse como candidata a chefe, duvido que o teimoso povo fera a reconhecesse. Chefe, eu sou a vice-comandante do grupo de mercenários Rukwag. Não seria exagero me chamar de sublíder da matilha. Pode não ser agradável estar sob o comando de Linia, mas preciso demonstrar uma atitude digna em relação às outras matilhas. Não, tecnicamente você não é uma candidata a chefe da tribo Doudia. Será que essa garota não desistiu de se tornar chefe? De certa forma, não está pensando, mesmo que eu não possa ser chefe, está tudo bem ser vice-comandante do grupo de mercenários Rukwag? Aos olhos do mundo, somos uma empresa menor. Chefe, você não entende. Como vice-comandante do grupo de mercenários Rukwag, se eu me tornar chefe da tribo Doudia, isso permitirá que Doudia estabeleça conexões sólidas com outras matilhas. Isso será um fator de destaque na seleção do chefe. É o que chamam de uma estratégia revolucionária. Posso voltar com a cabeça erguida. Acredito que a tribo Doudia já se consideraria conectada ao grupo de mercenários Rukwag só pelo fato de ter uma conexão comigo. Mas ainda assim, nunca se sabe quando essa ligação poderia se romper. Pode ser tranquilizador para eles terem laços de sangue se ramificando em duas direções. Ah, mas você deveria esperar um pouco antes de levar a besta sagrada e Lara com você. Ah. Por quê? Para o povo fera, a partida da besta sagrada tem um significado especial. Eles planejam realizar uma grande cerimônia, como um festival, e será a primeira vez que verão o Salvador nesse dia. Tem um significado profundo. Portanto, no estágio atual, é melhor não mostrar o rosto de Lara. A tribo Doudia provavelmente levará anos para se preparar para isso. Eles planejam buscar a cooperação de várias raças na Grande Floresta e fazer um evento em larga escala. Entendo. Se for uma questão financeira, posso apoiá-los, se necessário. Se tornar um festival para toda a raça, meus trocados que levo na carteira talvez não seja suficiente. Contudo, também sou o chefe da família Greira. Se for pela esplêndida aparência de minha filha, Lara, ajoelharei com confiança diante do presidente de nossa empresa e pedirei dinheiro. Não será necessário. A tribo Doudia tem seu orgulho. É por isso que lhes foi confiada a liderança da aldeia do povo fera. Eles querem fazer tudo por conta própria. Imagino que seja uma questão de costumes e tradições. Pode não ser eficiente, mas se a tribo Doudia quer fazer tudo com orgulho, não pretendo interferir. Mas podemos resolver os detalhes agora, certo? Eris estava impaciente. Claro, faz sentido. Se querem realizar algum tipo de ritual, não sei do que se trata nem quais preparativos devo fazer para Lara. Provavelmente não é um ritual perigoso, mas é tranquilizador saber o que pretendem fazer. Bom, acho que teremos que ir lá e dar uma olhada. Ótimo! Então está decidido. Eris se levantou rapidamente. Surpresa, Porcena rolou e soltou um uivo. No processo, talvez tenha esmagado o rabo de Léo, pois ele rosnou e choramingou.
Porcena se desculpou profundamente. Lara, ainda meio adormecida, levantou a cabeça e estendeu os braços para mim, então eu a levantei. Vamos lá. Não, não, primeiro devemos fazer uma visita a Lord Orsted. Ele pode estar ocupado. Ah, não. Eris fez um bico, mas eu não tinha intenção de negligenciar meus deveres por um dia de diversão. No entanto, como isso está relacionado a Lara, o presidente dificilmente se oporia. Além disso, ele nunca me disse, se você tem tempo para essas coisas, então cuide disso em vez disso. Mas eu não devo dar a sua gentileza como certa. Ah, a propósito. Enquanto eu começava a considerar nosso próximo destino, Eris, que estava prestes a sair da sala de estar, levantou a voz de repente. Vamos levar Ghislaine também. Não, não deveríamos. Não sei em detalhes como Ghislaine foi tratada na aldeia Doudia, mas considerando a atitude de Giz, não há como ela ter tido um bom passado lá. Por que não? Ghislaine é uma cavaleira do reino de Assura. Quando a vi outro dia, ela estava usando uma armadura dourada. De acordo com Porcena, ela é uma pessoa importante, não é? Eris está certa. Sem fazer contato visual, Porcena, visivelmente desconfortável, brincava com o rabo, beliscando a ponta com os dedos. Claramente, ela estava cedendo à pressão do grupo. Definitivamente, ela sabe como Ghislaine foi tratada na aldeia. Bem, Ghislaine não parece ter muitas reservas em relação à tribo Doudia. Giz parece ter reconsiderado seus pensamentos sobre Ghislaine no final, então talvez haja uma chance de reconciliação. Pode ser bom que Ghislaine tenha a oportunidade de retornar à tribo pelo menos uma vez, do contrário, ela poderia se lamentar no leito de morte, dizendo, deveria ter voltado ao menos uma vez. Certo, eu vou perguntar a ela. Eba! Eris saiu da sala de estar animada, e estranhamente, Léo a seguiu, com Sig empoleirado nas suas costas. Os únicos que restaram foram Porcena, que se sentou no sofá como se nada tivesse acontecido, e Lara, que voltou a dormir nos meus braços. Para evitar acordar Lara, me movi até o sofá e me sentei novamente. Porcena também se sentou casualmente e apoiou a cabeça no meu colo. Mudei minha perna, fazendo sua cabeça cair. Ai! Não apoie casualmente sua cabeça no colo de uma mulher casada. Você é mesquinho, chefe. Você não é esposa, é marido. Quando estou com Eris, eu me torno a donzela. Mas que diabos, Nano? Não é que eu seja mesquinho ou algo do tipo. E se eu emitir um aroma de excitação na frente da minha querida filha? Pensando nisso, Porcena trocou a posição da cabeça e colocou suas pernas no meu colo. Bem, isso deve estar ok. Hoje ela não está usando saia, então suas pernas não são visíveis. O movimento do rabo de Porcena é agradável. Queria te perguntar algo. O que Ghislaine significa para vocês? Embora nossos pais pareçam ter sentimentos conflitantes, nós a consideramos uma tia incrível. Sair da aldeia e ascender para se tornar a rainha da espada apenas com sua espada não é algo que qualquer um pode fazer. É admirável. Provavelmente, todos da nossa geração pensam da mesma forma. Entendo. Embora haja um pouco de apreensão. Se Porcena diz, vamos lidar com isso. Se a própria Ghislaine disser que não vai, então é isso. Mas não consigo imaginar Ghislaine rejeitando o convite de Eris, então vamos seguir em frente assumindo que ela irá. O presidente concordou de imediato. Ele nos encorajou a ir e até nos deu lembranças. Um dos novos empregados, ao ouvir isso, começou a nos bombardear com perguntas. Para onde vão? Com quem vão? Vão com aquela rainha da espada, Ghislaine? Contra o que vão lutar? Achei que explicar em detalhes não faria muito sentido, então dei uma resposta vaga, e, surpreendentemente, ele pareceu entender. Esse cara é inesperadamente fácil de lidar. Assim, no dia da partida, houve um encontro entre Linia, Porcena e Ghislaine. Prazer em conhecê-la pela primeira vez. Sou Linia de Doudia, Minhal. Ouvi muito sobre você. Sou Porcena Doudia. As duas ficaram maravilhadas ao conhecer Ghislaine. Era como encontrar uma ex-aluna que se destacou nos esportes. Sempre te admiramos, tia Ghislaine, que saiu da aldeia primeiro e fez seu nome, Minhal. Pensamos em visitá-la assim que nos tornássemos conhecidas. Sou Ghislaine de Doudia. Prazer em conhecê-las. Prazer em trabalhar com vocês. Quanto a Ghislaine, ela sentiu com a atitude de uma líder de gangue aposentada, sem ser muito humilde, mas exibindo compostura, um tipo de postura confiante.
Ela é como um grande cachorro bem treinado. Exatamente a Ghislaine que eu conheço. A propósito, está realmente tudo bem para você vir? Não tinha outros compromissos? Quando Eris e eu fomos ver Ghislaine juntos, ela estava em uma conversa profunda com Sandor e Isolde no campo de treinamento. Achei que estivesse ocupada, mas... pediram para eu ensinar um novo estilo de espada aos cavaleiros. Lembro de ter ouvido falar disso. Soube disso por Ariel. Atualmente, no reino de Assura, há 3 instrutores de espada, um da escola do Deus da Espada, um da escola do Deus da Água e um da escola do Deus do Norte. Um deles não tem intenção de ensinar espada, mas é um ancião que não consegue evitar se intrometer no treinamento da nova geração. Deixando isso de lado, com 3 escolas diferentes, era inevitável que algo acontecesse, e sob a proposta de Sandor, iniciou-se um experimento. Eles buscavam criar uma escola totalmente nova combinando as forças da escola do Deus da Espada, da escola do Deus da Água e da escola do Deus do Norte, com a intenção de desenvolvê-la como a espada cavaleiresca do reino de Assura. A Rainha da Espada, o atual Deus da Água e o antigo Deus do Norte ensinavam seus próprios estilos. A ideia era que o antigo Deus do Norte integrasse habilmente esses estilos e criasse uma nova escola. Se me perguntar, isso parece mais o nascimento de uma nova facção dentro da escola do Deus do Norte, mas... só conheço o método que ensinei a você. Decidi deixar os detalhes nas mãos deles, disse Ghislaine, de forma inesperadamente eficaz. Ghislaine era sincera, mas desajeitada. Só consegue ensinar da maneira que conhece. Portanto, a espada cavaleiresca de Assura foi baseada na escola do Deus da Espada, incorporando elementos da escola do Deus da Água e da escola do Deus do Norte. Mas isso deve te tornar uma pessoa bastante ocupada, certo? Sim, mas não posso recusar Lady Eris. Ao direcionar o olhar, como era de se esperar, lá estava Eris. Eris, com sua pose habitual de braços cruzados, parecia incomumente alegre. Eu não sou mais uma dama. Isso mesmo. Senhora Eris. Ghislaine riu, e Linia e Porcena riram junto. O que foi? Hoje você parece incomumente feliz, Minhal. Algo como, mais infantil do que o normal. Do que vocês estão falando? Eris, ainda na mesma pose, virou a cabeça de lado. Para o bem ou para o mal, Eris ainda ama Ghislaine. Embora agora tenha uma nova casa e uma nova família, para Eris, a família da cidade fortificada de Roa na região de Fitoa, sua cidade natal, consiste principalmente em Ghislaine. É como ter uma irmã um pouco mais velha, uma prima ou uma tia próxima. Para Eris, Ghislaine é a única família que lhe resta. Pensar em embarcar em outra jornada com Ghislaine a deixou imensamente feliz. Vamos, então. E assim, iniciamos nossa viagem de volta à grande floresta de Doudia. Ponto de vista de Ghislaine. Entre o povo fera, às vezes, nascem crianças conhecidas como feras primitivas. Em termos simples, são crianças sem raciocínio. Desde o nascimento, a característica distintiva são os dentes à mostra e um frenesi selvagem e amedrontado, semelhante ao de uma besta assustada. Mal conseguem lembrar palavras e mostram hostilidade para com todos e tudo ao seu redor. Eu também era assim. Não lembro muito dos meus primeiros anos, mas quando comecei a prestar atenção no mundo, meu coração estava consumido pela raiva. Todo o meu corpo parecia apertado, dolorido, e a irritabilidade se direcionava para tudo. Todos ao meu redor eram inimigos. Nunca pensei em por que me sentia assim, e mesmo agora, ainda não entendo. Contudo, essa raiva ainda gira profundamente no meu coração, e se algo me desagrada, meu sangue ferve. Lembro-me de adultos gritando com raiva e das faces assustadas dos meus irmãos. Na maioria dos casos, as feras primitivas tendem a se acalmar conforme crescem. Normalmente, por volta dos 5 anos, os sintomas se tornam mais controláveis, e eles costumam se tornar um pouco rabugentos e teimosos. No entanto, eu era diferente. Mesmo depois dos 5 anos, continuei a ser uma criadora de problemas. Uma pirralha incontrolável. Aos 5 anos, as crianças deveriam ser capazes de pensar até certo ponto, mas eu não conseguia pensar em nada. Eu era uma menina que constantemente fazia birras. Quase matei todas as crianças da minha idade. Não importava. Se me irritavam, eu fazia isso. Na aldeia de Doudia, crianças tão rebeldes são despidas e borrifadas com água fria. Em alguns casos, são trancadas em um estábulo escuro por uma noite. A maioria do povo fera se torna dócil após tal tratamento, parece estar na sua natureza. Porém, comigo não era assim. Porque as crianças que nasciam com a condição de feras primitivas não são assim.
Não, mesmo agora, não entendo. O espírito de alguém pode se quebrar com esse tratamento? De qualquer forma, como você deve saber, crianças que não melhoram eventualmente morrem em um acidente. Podem ser abandonadas na floresta escura onde os monstros vagam livremente, como se dissessem para elas morrerem. Eu também quase passei por isso. Não, eu passei. Fui insensata. Não entendia o que estava acontecendo comigo. Mesmo assim, de alguma forma, eu sabia que toda a aldeia estava tentando me excluir. Era sensível a esse tipo de atmosfera. A razão pela qual sobrevivi foi porque fui resgatada por um espadachim errante, Galfarion, que estava de passagem naquele momento. Se não precisam dela, então eu a levarei comigo. Com essas palavras, Galfarion me pegou. Ele me tirou da aldeia como se estivesse recolhendo algo que havia sido descartado. Não me apeguei a ele só porque me ajudou. Não era uma criança afetuosa. Eu mordia, arranhava, mostrava os dentes, mas Galfarion me submetia facilmente, me contia, me colocava uma coleira, me entregava uma espada e dizia o seguinte: ao meu ver, você é uma espadachim nata. Use-a quando se meter em uma briga. Olhando para trás, Galfarion, meu mestre, devia ser louco. Quero dizer, ele me deu uma espada e disse que eu podia cortar o que quisesse livremente. Para mim? Nem eu mesma faria uma coisa dessas. No entanto, meu mestre tinha um mínimo senso de moralidade. Por um tempo, não fomos a assentamentos humanos. Vagamos pela floresta, vivendo da caça de animais e monstros. Pela manhã, meu mestre me derrotava, e depois disso, me arrastava para a frente de monstros e me obrigava a lutar. Eu lutava desesperadamente. Ficava ferida, mas nunca gravemente, nunca fatalmente. Ele devia ter avaliado a situação adequadamente, minha força e a força do oponente. Só me fazia lutar contra adversários que eu mal conseguia lidar. À tarde, comia os monstros que matava e tinha tempo livre. No começo, tentei atacar meu mestre, tentando matá-lo. Não me saí bem. Foi uma lição sobre a futilidade. Ele me controlava facilmente, me causava um pouco de dor, mas eu não desistia. Então, continuava me levantando e o atacando repetidamente. Meu mestre geralmente ria com um sorriso enquanto recebia meus ataques. Ele não se preocupava em me ensinar a manejar a espada, provavelmente sabendo que eu não ouviria. No entanto, havia uma exceção, quando eu atacava sem uma espada. Quando abandonava a espada no meio da batalha, meu mestre soltava um suspiro, então me acertava mais forte do que o habitual, me deixando inconsciente. Quando eu acordava, minhas mãos estavam amarradas à espada. Cerca de um ano depois, até mesmo alguém tão tola quanto eu havia aprendido um pouco. Eu não conseguia vencer a pessoa à minha frente, e me rebelar violentamente só me traria dor. Parece estranho em retrospectiva que eu tivesse a capacidade mental para aprender algo assim naquela época, mas acho que qualquer criatura pode entender que há oponentes que não pode vencer após um ano. Para mim, foi a primeira lição de vida. Por volta da mesma época em que obtive essas percepções, meu mestre começou a me instruir no caminho da espada. Com palavras, ele me orientava: faça isso aqui, faça aquilo ali. Pense racionalmente, encurrale seu oponente pouco a pouco. Eu não sou muito inteligente. De 100 coisas que meu mestre me ensinou, provavelmente não lembro de 10, mesmo agora. Mas meu mestre era paciente. Provavelmente sabia que, mesmo um idiota, se ensinado repetidamente, melhoraria na espada. Bem, parece que eu tinha talento. Minha habilidade com a espada melhorou rapidamente. Ao mesmo tempo, talvez graças a isso, os sintomas da condição de fera primitiva começou a mostrar sinais de melhora. Matar monstros todos os dias e liberar meus impulsos parecia ajudar. Eu me irritava menos ao olhar para os outros. Contudo, embora não me irritasse só de olhar, se alguém tentasse falar comigo, eu explodia imediatamente. De qualquer forma, meu mestre julgou que eu poderia ir para a cidade nesse estado, e me aventurei por lá. Embora eu tivesse me acostumado um pouco com as pessoas, minhas primeiras impressões foram opressivas ou irritantes. E com frequência, houve instâncias de hostilidade direcionadas a mim. Mesmo agora, ainda guardo esses sentimentos. No entanto, meu mestre disse: não se preocupe com isso. Uma vez que você se tornar forte, ninguém vai ridicularizá-lo abertamente. Na verdade, eles podem até baixar a cabeça. Alguns podem até se aproximar de você como um cachorrinho, te acolhendo. Naquela época, pensei que ser abordada por desconhecidos como um cachorrinho seria irritante, mas abandonei essa ideia quando conheci a Eris. É melhor ser querida do que não ser querida pelas pessoas, mesmo agora. Dito isso, finalmente consegui entrar na sociedade humana, embora apenas à sua margem.
Naquele tempo, eu não tinha memórias de ter tido uma conversa adequada com alguém. Eu não conseguia falar satisfatoriamente. Ah, não, meu mestre sempre falava comigo no idioma do povo fera, e tendo nascido na aldeia do dia e vivido lá por quase 10 anos, conhecia a língua do povo fera. Mas eu nunca tinha conversado. Não lembro quando tive minha primeira interação que parecia uma conversa. Pode ter sido com meu mestre. Não me recordo se foi uma resposta engenhosa ou uma pergunta, mas meu mestre, sem muita surpresa, teria respondido. O fato de eu não me lembrar provavelmente significa que aconteceu dessa forma. Assim que consegui conversar, a viagem terminou. Chegamos à Terra Sagrada das Espadas. Para mim, esse lugar era confortável. Não havia necessidade de conversa, e você podia bater em quem não gostava. Na aldeia do dia, se você batesse na mesma pessoa várias vezes, seria visto com reprovação, mas na Terra Sagrada das Espadas, se continuasse derrotando o mesmo oponente, seria considerado com respeito. Ninguém reclamava. Eu podia satisfazer todos os meus caprichos. Em outras palavras, se continuasse vencendo seus oponentes, aquele era um paraíso. Simples, né? Após viver ali por alguns anos, de alguma forma obtive o título de Rei da Espada. No entanto, talvez por me acomodar demais naquele lugar, um dia fui expulsa da Terra Sagrada pelo meu mestre. Parece que é uma regra da Terra Sagrada que, uma vez que se ultrapassa o nível de Santo da Espada, deve-se embarcar em uma jornada de treinamento. Talvez seja isso, mas nunca foi dito explicitamente. Simplesmente me expulsaram. Vá e veja o mundo exterior, disseram. E então, saí, me tornei aventureira, conheci Paul e depois nos separamos. Então, você me conheceu. A grande floresta, o caminho da espada sagrada. Dentro da carruagem que viajava por esse lugar, compartilhei a história da minha vida. Me perguntava se uma história assim seria interessante, mas como sempre, Eris escutou com deleite. Linia e Purcena também pareciam realmente interessadas, seus olhos tinham um leve toque de admiração, e suas bocas estavam meio abertas. Na parte em que visitei a Terra Sagrada das Espadas, Eris estava particularmente orgulhosa, dizendo: "É isso aí. Se você continuar batendo neles, finalmente te reconhecerão." Para Eris e para mim, a Terra Sagrada das Espadas era como uma segunda casa. Não, para Eris, talvez fosse a terceira, e para mim, a primeira. Quanto a Linia e Purcena, senti que elas estavam me olhando com uma expressão ligeiramente desconcertada. Suas bocas estavam meio abertas. No passado, só de ver essas bocas, a raiva subia das profundezas do meu estômago, mas me tornei mais tranquila. Oh, que vida tumultuada, miau. Se fosse eu, teria me tornado uma boa garota logo na primeira vez que me molhassem com água. Na verdade, eu realmente me tornei uma miau. Eu também teria me tornado uma boa garota só por me negar em carne para comer. Ao contrário de Linia, eu fui uma boa garota desde o começo, então apenas voltaria ao meu eu original. Eu também sou uma boa garota, miau. Comparadas a mim, vocês duas são boas garotas. Com isso, as duas coçaram a cabeça com uma expressão convencida. Depois, conheci Rudeus, aprendi o básico, e então ocorreu o incidente da teletransporte. Certo, você se reencontrou com Aeris no território de Fitoa, depois foi treinar na Terra Sagrada das Espadas, né, miau? Sim, isso mesmo. Depois de terminar o treinamento, você foi para o reino de Assura com o chefe e se tornou a serva de Ariel, né? Mais ou menos. Depois que tudo terminou, queriam que eu ficasse, então me deram esta armadura. A armadura que estou usando atualmente é dourada. Quando mencionei à rainha Ariel que ia para a aldeia Doudia, ela insistiu que eu a vestisse, então trouxe comigo. Tirei-a durante a viagem, mas agora estou usando de novo, já que estamos prestes a chegar. Ariel é astuta, miau. Sim, mostrar sua força é importante, afinal. Ela realmente entende isso. O que você quer dizer? Linia e Purcena, jovens membros da aldeia Doudia. Se me lembro corretamente, Linia é filha de Giz. Essas duas frequentaram a escola, se formaram como as melhores alunas de sua turma, e agora gerenciam um grupo de mercenários com mais de 500 subordinados. Como o grupo de mercenários está sob Rudeus, significa que estão indiretamente sob Orsted. Garotas inteligentes, encarregadas de um grande grupo por 2 dos 7 grandes poderes. Um grande sucesso. Giz deve estar orgulhosa.
Não consigo lembrar bem do rosto de Giz. Mesmo que se ouça que a tia Ghislaine se tornou uma das 7 cavaleiras do reino de Assura, ninguém acredita, miau, comentou Linia. Pois é. Mas se você vir essa armadura dourada, fica muito claro. Ela até tem o emblema do reino de Assura. Um retorno triunfante. Todos te verão de forma diferente, disse Porcena. É mesmo. Não entendo totalmente, mas se essas garotas talentosas da aldeia Doudia dizem isso, deve ser verdade. É isso aí. Não vamos deixar ninguém reclamar. Desde que comecei a usar essa armadura, Eris tem estado mais entusiasmada do que o habitual. Diz que me cai bem, mas eu não gosto de como reflete muita luz, embora seja bom em lugares escuros. Ainda assim, estaria mentindo se dissesse que não estou ansiosa. Com base nas minhas memórias restantes da aldeia Doudia, eles não parecem ser do tipo que me dariam uma recepção calorosa. Mesmo que tenham se suavizado com a idade, não são do tipo que deixa o passado para trás facilmente. Estamos nos aproximando. Ainda não está à vista, mas um cheiro familiar me alcançou. O aroma da aldeia do povo Doudia. Não é uma lembrança particularmente agradável. Pensando nisso, a base da minha cauda começa a sentir um pouco de coceira. Um rosnado parece escapar do fundo da minha garganta. Sinto um impulso de me levantar e correr imediatamente. Rudeus, o que você acha? Você realmente acha que está tudo bem? Nos velhos tempos, provavelmente não teria feito uma pergunta assim. Não, quando era membro do Presas do Lobo Negro, acho que costumava fazer esse tipo de pergunta a Paul com frequência. Qual costumava ser a resposta de Paul? Deve estar tudo bem, né? Bom, mesmo que não esteja, vou encontrar uma maneira. Deixe comigo. Do assento do condutor, Rudeus respondeu assim. Lembrei-me de algo. Paul costumava dar uma resposta semelhante. Bom, vai dar certo. Mesmo que não dê, encontraremos uma forma, certo, pessoal? Ainda me lembro de Giz, Talhan e Elinalise suspirando com expressões exasperadas como se fosse ontem. Mas olhando para trás, de alguma forma conseguimos seguir em frente. A única vez que as coisas não funcionaram foi quando Paul se casou com Zenith e nos deixou. Ouvi Rudeus falar do assento do condutor, sim, provavelmente vai ficar tudo bem. Recebemos alguns presentes do Lord Orsted e preparamos algumas lembranças. Além disso, Linia e Porcena também estão aqui. Rudeus parece um pouco mal, segurando o estômago. Ele tem feito isso desde que comecei a contar histórias antigas. Me pergunto o que pode ser. Mas enfim, ele já é um adulto formidável. Foi inteligente desde pequeno, bom em se relacionar com os outros, e agora é um dos 7 grandes poderes, a mão direita de Orsted. Se ele diz que vai encontrar um jeito, provavelmente vai. Até a tia Ghislaine fica ansiosa com essas coisas, perguntou Linia. Eu entendo como você se sente. Nossos pais são velhos teimosos. Não é fácil para eles aceitarem as ideias da nova geração de doudias acostumados à cidade como nós. Não se preocupe. Rudeus é incrível. Eris insistiu, suas palavras tão firmes como sempre, o que me arrancou um sorriso. Olhando pela janela, vejo alguns guerreiros correndo ao lado da carruagem. Movem-se com graça, como gatos, ferozes como tigres, espreitando das sombras da floresta. Estamos a favor do vento, não consigo captar o cheiro deles. No entanto, o aroma que persiste nesta área é sem dúvida o da nossa própria espécie. E assim, retornei à aldeia do povo fera. Ponto de vista de Giz. A mulher chamada Ghislaine de Doudia era sinônimo de medo e desprezo para nossa geração na aldeia do povo fera, sua degeneração estava além do comum. Tradicionalmente, indivíduos assim eram chamados de feras primitivas, mas ela era algo muito mais anormal. Ela não era uma pessoa. A comunicação era impossível. Nenhuma compreensão da nossa parte a alcançava, e nenhuma de suas intenções era discernível. Emanando perpetuamente uma aura de raiva e frustração, inevitavelmente atacava quando nossos olhares se cruzavam. Perdi a conta de quantas vezes estive a ponto de ser morto. Cada vez, ela era despida, banhada com água fria e trancada no celeiro, mas nunca melhorava. Qualquer um submetido a tal castigo perderia a raiva imediatamente e sentiria um profundo senso de melancolia, mas ela era diferente.
Mesmo quando meu pai decidiu matar Ghislaine e falhou, não houve mudança. Quando um espadachim curioso a levou, sentiu um genuíno alívio. Embora ela não tenha morrido na aldeia do povo Doudia, pelo menos havia paz de espírito. Criaturas como ela não viveriam muito tempo em nenhum lugar, provavelmente morreria em algum canto da mata, ou pelo menos era o que eu pensava. Então, quando o nome Rei da Espada Ghislaine começou a se espalhar ao vento, parecia uma piada. Uma espadachim Doudia chamada Ghislaine? Inacreditável. Alguém, provavelmente algum tolo que conhecia o nome de Ghislaine, estava tentando ganhar prestígio falso usando, ou assim pensávamos. Nossa geração, meio aterrorizada, meio abalada, se tranquilizava com esses tipos de pensamentos. Os olhos das crianças brilhavam com os rumores sobre Ghislaine. Para quem não a conhecia, devia parecer que alguém que havia saído da aldeia tinha conseguido sucesso. De qualquer forma, ninguém poderia ter imaginado que Ghislaine cresceria. Um ser que existia para infligir dano aos outros não poderia amadurecer sem ser morto por outros. Mesmo depois de entender que Ghislaine era uma fera primitiva lamentável na vida adulta, as emoções negativas permaneciam profundamente enraizadas no meu coração. Ghislaine jamais encontraria sucesso no mundo exterior. Não havia sequer uma possibilidade. Cada vez que ouvia o nome de Ghislaine, esses sentimentos voltavam à tona. Há mais de 10 anos, quando crianças humanas acompanhadas por um guerreiro da tribo Super chegaram, soube da situação atual de Ghislaine. Ouvi uma história incrível. Que Ghislaine estava ensinando crianças a brandir uma espada, enquanto ela mesma aprendia a ler e escrever, além de ter aprendido magia e até matemática. Pensei que deveria ser uma piada. Uma Ghislaine adulta certamente devoraria uma criança num instante. Porque esse era o tipo de criatura que ela era. Mas o garoto, o deus Greira, disse. Qualquer um pode mudar. Não pude acreditar. Certamente, a Ghislaine que eu conhecia devia ser uma pessoa diferente com o mesmo nome. Não, esperava que fosse. E agora, essa Ghislaine estava diante de mim. Não apenas Ghislaine, mas também Lord Rudeus, Lady Ares e até aquelas duas patetas estão aqui. Quando perguntei o que os trouxe, disseram que era para discutir sobre a filha de Lord Rudeus, Lady Lara, que é a salvadora escolhida, para que pudéssemos começar a planejar sua cerimônia de maioridade. Certamente, na aldeia do povo Doudia, quando nasce o Salvador escolhido, é realizada uma grande cerimônia que envolve toda a grande floresta. É um ritual desafiador que leva vários anos para ser preparado. O fato de que Lord Rudeus, que provavelmente não está muito familiarizado com a tribo Doudia por ser de outra raça, esteja disposto a cooperar é um desenvolvimento muito bem-vindo. Talvez, Linia e Porcena tenham guiado a conversa nessa direção. Depois de deixarem a aldeia como cuidadoras da Salvadora escolhida, não houve notícias, mas parece que estão indo bem. Além disso, agora lideram um grupo chamado Grupo de Mercenários Rukwag como subordinadas de Lord Rudeus. Como pai, é uma história que faz qualquer um se sentir muito orgulhoso. Quanto à seleção de um chefe guerreiro, embora isso possa não ser suficiente para apagar completamente os fracassos anteriores, pode ser considerado um resultado satisfatório para Minitona e Tercena, que estavam frustradas com o atraso na escolha do chefe guerreiro. Minitona e Tercena são muito ambiciosas. Ao serem estimuladas por isso, sem dúvida se esforçarão ainda mais para melhorar. A cerimônia na qual nossa salvadora, Lady Lara parte em sua jornada com a besta sagrada requer o consentimento e a assistência de todas as raças que vivem na grande floresta. Realmente apreciamos que Lord Rudeus, que tem uma rede de contatos extensa, esteja disposto a cooperar. Fico feliz em ouvir isso. Pensei que poderia haver a possibilidade de falar cuidaremos de tudo sozinhos, então entregue sua filha tranquilamente, por isso, estou contente. Haha, acho que teria dito isso se estivéssemos lidando com outros humanos, mas alguém que compreende a importância deste ritual significativo para a tribo Doudia, não diria tais coisas. A discussão com Lord Rudeus prosseguiu tranquilamente do início ao fim. Talvez Lord Rudeus tenha sido considerado o suficiente para não tocar no assunto de Ghislaine, ou pelo menos foi essa a sensação. Havia uma atmosfera peculiar. Bom, então, você gradualmente preparará e informará cada raça a partir de agora. Tudo o que precisamos preparar do nosso lado é apenas a roupa de Lara, já que é um traje tradicional. É tradicional, então nem há necessidade disso também. Contudo, o monstro que serve como material está nas profundezas da grande floresta, e tem sido dever do chefe guerreiro de cada geração recuperá-lo. No entanto, atualmente, a aldeia não tem um chefe guerreiro. Ah! Olhei para minha filha,
uma estava olhando indiferente para o outro lado, enquanto a outra devorava sua carne como se estivesse amarrada por uma semana. Essas duas puta merda. São a Debbie e Lloyd. Ainda não decidimos os detalhes, mas em alguns anos, como parte da cerimônia de seleção do chefe guerreiro, planejamos que elas vão caçar esse monstro. Isso soa como uma tarefa problemática. Entende minha situação? Lord Rudeus assentiu profundamente. Pensei o mesmo quando ele veio antes, mas realmente amadureceu como adulto. É difícil acreditar que é a mesma pessoa que uma vez espiou o banho de minha filha escondido dentro de uma caixa de madeira. Em contraste, o estado da minha filha é outra coisa. Considerando que haverá mais interações com a raça humana no futuro, a enviei para uma escola distante para educação social, mas este é o resultado. No entanto, mesmo que eu, como pai, as ache bastante desagradáveis, na sociedade humana elas são a líder e vice-líder de um corpo de mercenários, e lideram uma tropa. Nesse caso, talvez eu seja o equivocado. Porcena, está bem com tal arranjo? Não há problema. Se quiser, podemos começar agora mesmo. Vou fazer Minitona e Tercena tremerem de medo. Você parece bastante confiante. Claro. Com quem você acha que tenho treinado todo esse tempo? Dizendo isso, olhou para Lady Ares. Não, talvez, ela olhou para Ghislaine? Poderia ser que Ghislaine tenha treinado não apenas Lady Ares, mas também Porcena. Faz tempo que não estou na Grande Floresta, então pode demorar um pouco para encontrar o monstro, mas isso é apenas uma desvantagem. Ao lado de Porcena, Linia assentiu sabiamente. No passado, se Porcena tivesse tomado tal atitude, Linia, que a teria provocado imediatamente ou se proclamado superior, agora sentia sem dizer nada. Isso diz muito. Estou inquieto por causa das duas, mas se estiverem adequadamente preparadas, então está bem. Mas ainda assim, a possibilidade de Porcena se tornar a chefe me preocupa. Entraremos em contato assim que a data exata for definida. Entendido. Nesse caso, designarei um mago do grupo de mercenários como ligação. Lord Rudeus parece estar instalando um dispositivo de comunicação mágica nesta aldeia, então suponho que seja assim que se comunicarão. Bastante conveniente. Linia e Porcena estão em posição de usá-lo. As duas estiveram longe da aldeia do povo Doudia por muito tempo, de modo que sua forma de pensar pode estar desviada do senso comum da tribo Doudia. Ainda assim, há uma chance de que novos conhecimentos e elementos tragam um novo ar para a aldeia. Certamente, isso não seria algo ruim. Agora. A conversa parou. Falamos sobre o ritual e a seleção do chefe. Não há mais nada para discutir. Idealmente, convidaríamos vocês a se juntarem a nós para uma refeição e descansarem bem esta noite, mas... A presença silenciosa de Ghislaine, que esteve sentada calmamente o tempo todo, era inquietante. Se fosse a Ghislaine que conheço, ela não conseguiria ficar quieta por tanto tempo. No meio desse tempo, provavelmente já teria desencadeado sua fúria, machucando alguém. Me sinto tentado a duvidar se é realmente Ghislaine, mas os cheiros não mentem. É um cheiro desagradável, tal aroma me deixa desconfortável e sinto um mal-estar desde a base da cauda. No passado, só a aproximação desse cheiro já me faria fugir. Ghislaine. O nome escapou involuntariamente dos meus lábios. Ficar em silêncio assim não nos levará a lugar algum. Já sou o chefe da aldeia do povo Doudia. Devo agir de maneira condizente com a tribo Doudia, sem nenhuma desonra. O que foi? Ghislaine, movendo levemente a cauda, olhou na minha direção. Como você tem a audácia de voltar a esta aldeia agora? Ao pronunciar as palavras, senti o suor escorrer pelas minhas costas. Se fosse a Ghislaine do passado, com apenas essa afirmação, provavelmente já estaria meio morto. A Ghislaine atual está bem treinada e seu porte é tão afiado que impressiona. Se este fosse nosso primeiro encontro, a forma como Ghislaine se porta agora me faria tratá-la com respeito. Se Ghislaine, que adquiriu tal força, ainda fosse a mesma de antes, não seria estranho que minha cabeça rolasse e que as pessoas da aldeia morressem. Nesse momento, eu deveria expulsá-la imediatamente sem pedir consentimento. Contudo, dado que Lady Ares se deu ao trabalho de trazer Ghislaine aqui, devo enfrentá-la. Como alguém que conhece o passado e como o atual chefe. Lady Ares começou a se levantar, colocando a mão na espada em sua cintura. No entanto, com as sobrancelhas franzidas, voltou a se sentar. Em algum momento, a mão de Ghislaine estava segurando o braço de Lady Ares. Treinei na terra sagrada do Deus da Espada e obtive o título de Rei da Espada.
Reconhecida por minha destreza, agora sirvo a família real do reino de Assura. Olhe esta armadura. Tenho um cargo bastante prestigioso. Fui bem tratada. Sim, essa é a situação. Ela hesitou um pouco em suas palavras, mas Ghislaine respondeu com uma expressão serena. Pensei que você devia guardar um profundo rancor contra as pessoas desta aldeia. Arrisquei dizer. Rancor. Por que eu guardaria? Ghislaine inclinou a cabeça e perguntou. Por quê? Nós a rejeitamos e até tentamos matá-la. Se há uma fera que não pode ser compreendida com palavras, não é natural agir dessa forma? Guardar rancor por isso é um mal-entendido. Ghislaine continuou suas palavras com calma. Quando me foi permitido me chamar de Rainha da Espada, meu mestre me disse isto: você é a Rainha da Espada Ghislaine da tribo Doudia. Sinta orgulho ao proclamar esse nome. Quando fizer um juramento, jure pelo nome da tribo Doudia. Orgulho? Pergunto, incrédulo. Sim. Não brinque comigo. Uma mulher como você não deveria reivindicar o nome da tribo Doudia. De todas as pessoas. Não consegui gritar isso em voz alta. Me pergunto por quê. Eu mesmo não entendia, mas ouvir Ghislaine dizer isso gerou uma estranha sensação de conforto. Fui ajudada muitas vezes pelo nome da tribo Doudia, mas nunca me trouxe problemas. Não há nada pelo que guardar rancor contra esta aldeia, continuou. Por algum motivo, enquanto refletia sobre o porquê, ressurgiram lembranças de quando eu era jovem, na época anterior a me tornar o chefe. Foi quando começaram a chegar rumores sobre Ghislaine, a Rainha da Espada, à aldeia. O nome de Ghislaine, a Rainha da Espada, carregava uma certa notoriedade, mas nem todos os rumores eram negativos. Na verdade, mais da metade eram positivos. Entre eles, havia histórias de como ela superou labirintos desafiadores, um grande feito para qualquer aventureiro. Ghislaine da tribo Doudia conseguiu isso. Que absurdo! Isso não poderia ser verdade. Deve ser um impostor. Eu insistia nisso, e outros da mesma geração expressavam sentimentos parecidos. No entanto, no fundo, será que não senti uma pontinha de felicidade ao saber disso? Eu tinha orgulho da tribo Doudia. Talvez, por isso, eu devesse sentir alegria ao ver a reputação de alguém da aldeia crescer, mesmo que fosse alguém que nós havíamos rejeitado. Na verdade, eu me sinto triste, até arrependido. Fui tolo ao desprezá-la. Ouvindo isso, Ghislaine abaixou a cabeça. Ela pediu desculpas. Ghislaine, de todas as pessoas, pediu desculpas. É mesmo? Fechei os olhos. Eu deveria saber. Ghislaine só por acaso exibiu os piores sintomas da fera primitiva. Embora nossos pais tivessem dado ela como perdida, a verdadeira natureza da fera primitiva é algo que se cura com a idade. Em outras palavras, Ghislaine havia crescido bem, mesmo depois de ter sido abandonada por todos na aldeia. Fora daqui, ela ganhou fama com orgulho do nome da tribo Doudia, continuou se identificando com a tribo e, agora, retornou de cabeça erguida. Além disso, ela me tratava, o chefe, com respeito sincero. Nesse caso, minhas palavras deveriam ser decisivas e claras. Rei da Espada Ghislaine de Doudia, bem-vinda de volta à aldeia Doudia. Giz, o chefe de Doudia, dá-lhe as boas-vindas. A sua gentileza é profundamente apreciada. Ghislaine se levantou, ajoelhou-se e baixou a cabeça. Esse gesto parecia ser uma saudação que um espadachim do estilo do Deus da Espada faria a alguém de posição superior. Ver Ghislaine fazer um cumprimento tão honrado. Entendi, Ghislaine me trata como alguém de posição superior. Fique e passe a noite conosco, compartilhe suas histórias de viagem. Muito bem. Tenho muitas histórias interessantes. Decidi aceitá-la. O passado não pode ser completamente apagado, mas é hora de a próxima geração tomar as rédeas. Ainda há preocupações persistentes sobre minhas filhas, que serão cruciais na próxima geração, mas, bem, elas também mudarão com o tempo. Meu pai e meu avô antes dele, com essas preocupações, cumpriram o papel de chefe e depois o passaram para a próxima geração. E assim, Ghislaine de Doudia havia retornado para casa. Eris e Minitona. Eris estava com vontade de visitar a aldeia do povo fera. Quando ela disse a Rudeus que queria ir, ele a levou junto. Ela sugeriu, Ghislaine deveria vir conosco também. Isso porque, recentemente, quando Eris a encontrou no reino de Assura, Ghislaine estava olhando para o céu com uma expressão solitária.
Ghislaine não estava particularmente nostálgica nem nada. Mas isso não importava para Aerys. Se Púrcena teria o seu retorno triunfal, então Ghislaine também deveria ter o seu. Aerys estava absolutamente certa de que seria algo bom e só coisas boas aconteceriam. E, como Aerys havia pensado, acabou sendo um retorno triunfal para Ghislaine. Até Gis parecia satisfeito, e no final, todos estavam de bom humor. Satisfeita com isso, Aerys decidiu procurar por Minitona e Tercena, com quem havia aprofundado sua amizade no passado. Caminhando pela aldeia do povo fera, que ela podia chamar de um paraíso. Minitona! Tercena! Quanto tempo! Ela as encontrou. As duas, que estavam ensinando espada aos jovens guerreiros, tinham crescido muito mais do que Aerys lembrava. De longe, já era evidente que elas estavam demonstrando liderança entre os jovens guerreiros, como candidatas a chefe guerreiro. Quando as duas notaram que Aerys havia chegado, ficaram surpresas e respeitosamente inclinaram a cabeça. Aerys! Faz muito tempo, miau! Faz tempo mesmo. Fico feliz em vê-la bem, Lady Aerys. Algo parecia estranho, pensou Aerys. Em sua memória, Minitona e Tercena eram mais como, digamos, pequenas gatinhas e cachorrinhas. Eram simplesmente adoráveis. No entanto, Aerys podia perceber que Minitona e Tercena estavam felizes por vê-la novamente. Como membro da família Boreas, ela conseguia entender os sentimentos do povo fera apenas observando os movimentos de suas caudas e orelhas. Ouvi dizer que ambas foram promovidas. Sim, miau. Agora somos candidatas a chefe guerreira. Estamos a apenas 2 passos de nos tornarmos chefe, miau. Não vamos perder para minha irmã Pur. Essa é a atitude. Aerys era amiga de Minitona e Tercena, mas, ao mesmo tempo, também era amiga de Purcena. De fato, ela estava mais na posição de dona de mascotes do que de amiga, mas isso são outros 500. Por isso, embora quisesse que suas amigas vencessem na batalha, ela também não queria que se separassem, desejando que pudessem ficar juntas para sempre. Assim, era difícil decidir quem apoiar. Ainda assim, Aerys era uma rainha da espada. Por isso pensava da seguinte forma: não importa quem eu apoie, quando chegar a hora, a batalha delas se resolverá. O que Aerys precisava era se concentrar em aproveitar o momento, lembrar do passado e se divertir com as duas agora. Poderia fazer uma demonstração de espada para vocês depois de tanto tempo. Dito isso, os tipos de atividades divertidas que Aerys conseguia pensar eram limitados. Sério, miau. Pessoal, a rainha da espada vai nos mostrar suas habilidades, miau. Observem com atenção. Diante de suas vozes, os jovens guerreiros fera rapidamente se alinharam. O povo fera era muito rigoroso com a hierarquia. Ao ver isso, Aerys brevemente considerou levar um deles de volta com ela, mas a imagem de uma Sylphie e de uma Aisha bravas logo surgiu em sua mente, e ela abandonou a ideia. Enquanto isso, Minitona se preparava eficientemente. Ela entregou uma espada de madeira para Aerys e deu alguns passos à frente, também segurando uma espada de madeira. Vou pedir a sua força, miau. Sua postura estava muito mais refinada do que da última vez que se encontraram. Havia poucas brechas, e sua postura era afiada. Aerys conseguia ver um leve indício de suavidade ao lado, mas reconheceu isso como uma armadilha. Esta não seria uma oponente que ela poderia derrotar facilmente com um único golpe. Satisfeita com esse fato, Aerys assumiu sua postura habitual. A atmosfera mudou. Não havia o menor sinal de descuido na postura de Aerys. Embora fosse um combate de treino e não uma batalha que precisasse ganhar a todo custo, Aerys não era do tipo que relaxava antes de uma luta. Comecem! Ao sinal de Tercena, Minitona gritou. Ah! Não estava claro se Aerys percebeu que Minitona havia usado a magia de uivo do povo fera, mas Aerys soltou um grito. A voz infundida com mana fez o sistema vestibular de Aerys enlouquecer, fazendo que ela quase perdesse o equilíbrio, mas ela se manteve em pé com seu próprio espírito de luta. Ao mesmo tempo, desferiu um rápido golpe da espada de luz contra Minitona, que avançava sem hesitar. O ataque de Aerys mirou o pulso de Minitona. Foi um golpe elegante e preciso. No entanto, a espada de Minitona se moveu ligeiramente. A ponta da espada de Aerys desviou em direção à guarda da espada de Minitona, fazendo um som de metal sibilando quando se tocaram. Naquele instante, a espada de Aerys deslizou ao longo da lâmina de Minitona, desviando sua trajetória, e Aerys deu um passo à frente. A espada voou da mão de Minitona, girando no ar, batendo em uma árvore e caindo no chão com estrondo.
Nesse momento, a espada de Ares já estava no pescoço de Minitona. O combate estava decidido. Isso deveria ter sido uma defesa perfeita. Minitona olhava, espantada, para sua espada que havia sido arrancada da mão. Ela estava confiante. Tinha ficado muito mais forte desde a última visita de Ares. Estava certa de que agora poderia dar uma boa luta, talvez até fazer Ares elogiá-la. E ainda assim, isso foi incrível. Essa é uma técnica do estilo do Deus da Água, não é? Onde você aprendeu isso? Desde que você e os outros vieram, muitos aventureiros começaram a visitar nossa aldeia com mais frequência, Miau. Um deles me ensinou o estilo do Deus da Água. Sério? Foi muito bom. Mas eu venci. Tenho praticado contra Isolde, então fiquei bastante boa em enfrentar oponentes do estilo do Deus da Água. Ares celebrou alegremente, enquanto Minitona, após alguns segundos de silêncio atônito, observava Ares comemorar com alegria. Ares continua a mesma de sempre, murmurou com um sorriso, seu ânimo completamente renovado. Ares, sua técnica foi incrível, Miau. Achei que teria uma chance, mas não consegui vencê-la de jeito nenhum, Miau. Tenho treinado muito para derrotar o Deus Dragão Orsted. Não vou deixar você ganhar tão fácil. O Deus Dragão Orsted quer ouvir mais sobre isso, Miau. Claro que sim. Assim, Ares e as outras passaram um tempo juntas, reforçando sua amizade depois de tanto tempo. Uma declaração do autor. Olá, faz tempo que não nos vemos. Sou Rifudin. Mushoku Tensei foi concluído no volume 26, e recebi muitas mensagens de parabéns de várias pessoas. No entanto, como a história continua um pouco mais, decidi lançar este arco do epílogo. Para aqueles que leram a versão web, já devem saber que o arco do epílogo é composto por histórias curtas ambientadas após a história principal. Este volume inclui 3 histórias: Norn se casa, Lucy não se casa e Isolde se casa. Além disso, há uma nova história curta sobre Ghislaine, que também não se casa, intitulada A Mulher que uma vez foi chamada de Cão Raivoso. Espero que gostem. Incluindo o livro especial, este é o volume 28 de Mushoku Tensei. Isso é graças a vocês, leitores. Muito obrigado. Nos extras da história principal, compartilhei bastidores sobre a criação dos personagens. Como aqui não há novos personagens, escrevi minhas impressões e lembranças de cada história, do jeito que as vejo agora. O casamento de Nor. O título do capítulo na versão web é O Casamento de Nor. Esta é a história do casamento de Nor. Senti que o arco do epílogo precisava explorar o futuro ou os finais de cada personagem que apareceu na história principal. Então, definitivamente quis escrever esta história primeiro. Quanto ao par de Nor, já tinha decidido há bastante tempo. O desafio era como unir esses 2 personagens. Pelo lado de Nor, não houve problemas, mas para Ruigerd, sinto que a justificativa pode ter ficado um pouco fraca. Contudo, considerando o estilo de vida único da raça Superde e de Ruigerd como indivíduo, pensei que uma explicação meio abrupta ainda poderia ser convincente. Porém, detalhar demais poderia parecer uma desculpa, então resumi na linha Tenho sentimentos por Nor. Essa única linha carrega várias emoções do lado de Ruigerd. O aspecto mais importante ao escrever, independentemente do casal, são as ações e sentimentos de Rudeus. Ao focar nisso, acho que a história se encaixou bem. Para a primeira história do arco do epílogo, acredito que ficou bastante satisfatória. O primeiro dia de escola de Lucy. O título do capítulo na versão web é Lucy e Papai. Esta é a história de Lucy começando na escola. O arco do epílogo deveria abordar o futuro, e quando se pensa no futuro de Rudeus, a criação dos filhos vem à mente. Por isso, escrevi esta história. Rudeus não tinha experiência em criar filhos em sua vida anterior e, com 3 esposas, a casa funcionava sem que ele participasse ativamente da educação dos filhos. Ele também estava ocupado com o trabalho, então tinha poucas oportunidades de se envolver. A partir dessa situação, surgiu uma discrepância entre a figura paterna ideal de Rudeus e a figura paterna ideal de Lucy. Esta história simboliza essa discrepância. Acredito que tais diferenças não nascem de 1 ou 2 eventos decisivos, mas de uma série de episódios calmos e ternos, por isso escrevi a história dessa maneira. Acho que consegui expressar isso bem. Isolde Doga. O título do capítulo na versão web é O Conto dos 7 Cavaleiros de Asura. Em Mushoku Tensei, geralmente evitava escrever histórias não relacionadas a Rudeus, mas achei que para o arco do epílogo seria apropriado.
Assim, foquei nesses dois personagens que têm uma conexão tênue com Rudeus. A imagem era algo como a Bela e a Fera, mas para equilibrar, fiz de Zolt uma mulher um pouco exigente em sua busca pelo casamento, para se alinhar à Fera. Curiosamente, Dog acabou sendo um cara bastante simpático, e minha falecida mãe, que leu essa história, comentou: Dog é bom demais para essa mulher, o que deixou uma forte impressão em mim. Embora o título seja O Conto dos Sete Cavaleiros de Assura, nem todos os sete estão completamente explorados. Gostaria de escrever sobre eles eventualmente, mas também sinto que talvez não seja certo escrever demais sobre personagens não diretamente ligados a Rudeus em Mushoku Tensei. Por isso, pode ser difícil. No futuro, talvez eles continuem sendo figuras mencionadas apenas nas lendas. Olhando para trás, estava um pouco cansado depois de terminar Mushoku Tensei, mas o motor ainda estava quente, e cada história é bastante interessante, se posso dizer assim. Nos vemos no segundo volume do arco do epílogo. Muito obrigado.